Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores e colaboradores da saúde. Hoje nós estamos recebendo a doutora Patrícia Gouveia Ferraz, ela que é doutora pela Universidade de São Paulo, médica assistente da Secretaria Municipal de Saúde há mais de 10 anos, psiquiatra, lá no CAPS M. Boimirim, e nós vamos tratar sobre o assunto sonambulismo, que eu estou curiosíssimo de conversar com a Patrícia, e desculpe falar Patrícia, mas a gente, como colega, a gente tem essa prerrogativa e eu acho muito interessante, principalmente pelo fato de que o sonambulismo a gente vê nas crianças, mas também temos nos adultos, mas me traz curiosidade para entender, porque tudo que gera a complexidade do nosso cérebro faz com que eu fique mais curioso ainda. E, como nós estávamos conversando antes, essa desconexão de locais do nosso cérebro, né, eu acho extremamente apaixonante. E aí eu queria saber algumas coisas e tenho certeza que todos que estão nos assistindo, principalmente no quesito se é fácil a gente descobrir quem é sonâmbulo, quem não é, e tentar ajudar as pessoas no questão do encaminhamento. Então, Patrícia, primeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço a sua disponibilidade, a sua presença aqui. E eu queria saber, antes da gente entrar no assunto, como é o seu dia a dia lá no CAPS do Boimirim? Principalmente você que trabalha com as crianças, então, dentro dessa área, e como é que estamos hoje na questão específica, depois para a gente entrar no sonambulismo. O CAPS Infantil é uma unidade de atendimento secundário da Secretaria de Saúde e hoje em dia é gerenciado por várias organizações de serviço social, no nosso caso é o CEJAM, que gerencia. É um atendimento à população em geral e na área da infância, por ser um centro multiprofissional, acaba recebendo crianças com distúrbios e com queixas das mais variadas naturezas. Uma delas são os distúrbios do sono, que o sonambulismo é um tipo de distúrbio do sono, mas na infância a gente tem inúmeros outros distúrbios tão nocivos e tão comprometedores quanto. O CAPS trabalha, como eu já disse, em porta aberta, as crianças são levadas a nós via encaminhamentos ou por espontânea procura da população, são avaliadas sempre pela equipe como um todo, inclusive médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonos, enfim. A criança passa por um processo de investigação e avaliação para entender qual é a demanda, ou seja, que tipo de atendimento essa criança necessita. E, a partir daí, ou a gente inclui no programa de atendimento do CAPS, ou nós encaminhamos para as devidas entidades, equipamentos que possam oferecer o atendimento. A premissa básica é atender a criança em sua necessidade. Então, uma criança que nos é levada, a nossa primeira meta é identificar qual a necessidade de atendimento, o que essa criança precisa para restabelecer o desenvolvimento normal, o desempenho escolar, enfim, seja lá qual for a queixa. Entre os distúrbios do sono, o sonambulismo é o mais frequente? Depende da faixa etária. Na faixa escolar, o sonambulismo tem uma frequência na infância de até 4%, que na população geral isso é um índice bem elevado. Mas em faixas menores de idade, a gente tem outros distúrbios do sono, tipo terror noturno, pesadelos, até mesmo epilepsia noturna, que é uma outra condição que acontece em crianças mais jovens, que também compromete muito o desenvolvimento. Mas o sonambulismo é uma condição razoavelmente frequente que causa preocupação às famílias e ao ambiente em geral. Quer dizer, assusta mais. É mais impactante, exatamente, porque a criança faz coisas que as famílias às vezes não conseguem compreender e não sabem como manejar, não sabem o que fazer, enfim. Agora, ela pode ocorrer na criança, mas também pode ocorrer
nos adultos? Ao longo de toda a vida é possível identificar sintomas de sonambulismo. O sonambulismo é uma disfunção do sono, é uma alteração comportamental do sono que pode acontecer ao longo de toda a vida. Na vida adulta tem algumas características um pouco diferenciadas da infância, mas é possível acontecer sim. E dentro desse processo, a senhora estava explicando para nós, eu acho muito interessante que quem esteja nos assistindo também acompanhe esse raciocínio. Quer dizer, é uma desconexão das ondas cerebrais, é isso? Isso. O que é o sonambulismo? Como eu já falei, é um distúrbio comportamental do sono. Os distúrbios do sono têm basicamente duas categorias. As dissonias, que seriam distúrbios neurológicos, ou seja, o cérebro, por algum motivo próprio, anátomo, fisiológico, químico, elétrico, não funciona como deveria. Por exemplo, a epilepsia do sono é uma dissonia. E as parassonias, que seriam aí os distúrbios comportamentais do sono, que não necessariamente têm uma alteração neurológica, mas existe uma alteração comportamental. E o sonambulismo seria um desses. Outro, por exemplo, é o terror noturno. São aqueles súbitos ataques de medo e de susto durante o sono. A pessoa dormindo e depois não se lembra. Isso é uma outra parassonia. Então, o sonambulismo é uma alteração do comportamento que está relacionada a um funcionamento anormal do cérebro durante a fase REM, a fase mais profunda do sono, que é a fase que a gente chama de REM, que é movimentos oculares rápidos, que é a fase mais profunda do sono. Nessa fase, o que acontece? O cérebro, ao invés de estar todo desligado eletricamente, ele se mantém funcionante nas partes mais inferiores da anatomia cerebral, por exemplo, na ponte, no hipotálamo, ali são lugares que se mantêm funcionantes. Ou seja, então, é o que controla para falar, a parte motora cerebral, exatamente. Então, a pessoa tem ações motoras sem nenhum nível de consciência, ou seja, a parte do córtex superior que comanda memória, atenção, pensamento, raciocínio, juízo crítico, etc. Essa parte está desligada, vamos chamar assim. E a parte inferior, que é a parte que comanda a ação motora, continua funcionante. Então, a pessoa, ao aprofundar no sono, né, o sono fica mais profundo, ela tem uma súbita ação motora, sem nenhuma função cortical superior. E existem graus de sonambulismo? Por exemplo, a pessoa que só fala à noite, é um tipo de sonambulismo? Não, existem modalidades, exatamente. Então, tem pessoas que têm ações motoras, ações vocais, digamos assim, né? E ações, levanta, faz coisas, urina, né? Às vezes a ação é puramente fisiológica, discreção fisiológica, exatamente, né? Que são aquelas pessoas que vão até o banheiro, urinam, voltam e não têm a consciência disso. Então, existem várias modalidades da sintomatologia do sonambulismo. Agora, ela não ocorre assim que a pessoa dorme. Então, não. Ela tem que ter essa profundidade, exatamente. Atingir aquele momento dos sonhos. Naquele momento do movimento rápido dos olhos, que é o sono REM, que é o Rapid Eye Movement. Não é no mesmo momento dos sonhos. Não. No momento, os sonhos podem acontecer antes ou depois, porque até os sonhos, porque assim, vamos pensar na arquitetura do sono. Sim. O sono tem uma que a gente chama de arquitetura, os movimentos e os momentos e em que função e frequência cerebral estariam as ondas elétricas durante o sono. Então, num período de 8 horas, o seu cérebro passa por vários momentos de diferentes frequências de onda cerebral. E o sonambulismo é um distúrbio que acontece a hora que o cérebro está naquele momento de ondas lentas, que é o Rapid Eye Movement, que é o sono REM. E isso demora quanto tempo? Mais ou menos 1h30 a 2 horas
depois que a pessoa já está dormindo, porque faz parte da arquitetura do sono, a latência do sono, ou seja, aquele período que a pessoa começa a adormecer até ela entrar em sono e para daí depois entrar na fase do sono REM, que demora mais ou menos umas 2 horas. Ou seja, não adianta querer colocar para dormir para ficar... Por isso que pega todo mundo de surpresa. De surpresa no meio da madrugada. Todos vão dormir. Exatamente, é a hora que a pessoa entra em sono REM. Lembramos que o programa Saúde em Questão é um programa interativo, aguardando a pergunta de vocês, que pode ser feita através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Eu sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residências aqui do município de São Paulo, e estou aqui apresentando e trazendo essa informação junto com a doutora Patrícia, que está aqui conversando conosco sobre sonambulismo. E o sonambulismo, na verdade, essa disfunção que ocorre do sono, quando que a gente percebe, então, que a pessoa é sonâmbula? Porque a gente sabe, a criança, às vezes, tem a agitação do dia a dia, ou ela vai dormir, talvez naquele dia, ela tenha aquele episódio de se levantar, ou de conversar, ou de falar. A mãe já deve estar preocupada com isso? Esse seria o primeiro sinal de sonambulismo? Ou não? Isso pode ser apenas um momento? Não, isso pode ser circunstancial. O sonambulismo é constatado à medida que esses comportamentos ao longo do sono são frequentes, reincidentes e, de certa forma, acabam prejudicando o processo natural do sono. Então, e assim como eu falei, existem outros distúrbios do sono que podem ser, inclusive, pré-mórbidos, ou seja, antes do aparecimento do sonambulismo, você pode ter, por exemplo, uma criança de 3 anos que tem uma inquietação noturna muito importante e depois, na fase escolar, 6, 7 anos, essa criança pode vir a apresentar o distúrbio do sono, no sonambulismo, no caso. Então, todos os distúrbios do sono eles se anunciam ao longo do desenvolvimento. E para que você tenha a confirmação de que aquilo é um distúrbio, ele tem que ser frequente, reincidente e trazer algum tipo de prejuízo. Por exemplo, um dos prejuízos que o sonambulismo, o terror noturno podem trazer para a criança é, por exemplo, diminuição da acuidade atencional na escola. Então, às vezes, um déficit atencional da escola está relacionado a um distúrbio do sono, dentre eles o sonambulismo. Exatamente. Pais, mães que tiveram ou que sofreram com isso, quer dizer que o meu filho pode ter um problema semelhante ao que eu tive na infância, como um distúrbio, como o sonambulismo? Sim, o sonambulismo, assim como todos os transtornos mentais do desenvolvimento principalmente, tem uma vertente hereditária, genética. Então, famílias com pessoas... Lá no seu DNAzinho. Eu costumo dizer que filho de peixe costuma ser peixinho. Então, pessoas que tenham história familiar de distúrbios do sono, tanto de sonias como parassonias, seus herdeiros provavelmente terão uma maior predisposição a esses distúrbios. Mas hoje nós vivemos uma sociedade extremamente dinâmica, confusa, poluída, com muitos ruídos, com muitos barulhos, sem nenhuma rotina pré-estabelecida, pais que chegam tarde, mães que trabalham fora, a angústia da criança. Isso tudo são fatores que podem ajudar a desencadear o sonambulismo? Sim. A literatura fala que estresse, síndromes depressivas, hábitos ruins, todos esses seriam fatores, ansiedade, distúrbio de ansiedade, seriam fatores que predisporiam uma pessoa a ter distúrbio do sono, entre eles o sonambulismo. Na prática, nós vemos o nosso CAPS tem uma frequência de atendimento elevada em termos de município de São Paulo e a gente vê que, exatamente, rotinas ruins, crianças mal estimuladas, falta de
momentos lúdicos, lúdicos não do videogame, mas lúdico de brincadeira, de interação com outras crianças de forma saudável, interação com os próprios pais, dinâmicas familiares disfuncionais, tudo isso agrava, aumenta muito a possibilidade de uma criança ter distúrbio do sono. Até mesmo, né, uma coisa que eu sempre repito, crianças que são colocadas na função de adulto muito precocemente. Então, crianças com agendas hiperlotadas de obrigações, de funções, crianças que na separação ou não, em algum momento de briga entre o casal passam a frequentar o lugar do parceiro, né? Por exemplo, eu me separei e pus o meu filho para dormir, meu filho de 9 anos para dormir na minha cama porque isso me conforta e porque ele tem medo, enfim, sempre aquelas desculpas. Todas essas disfunções, tanto na higiene do sono quanto na higiene das relações e na rotina das crianças, podem e fazem com que distúrbios do sono sejam mais prevalentes. Isso me faz pensar nas codependências, né? Como os pais podem influenciar, e às vezes o problema não está no filho, está, na verdade, na formação de quem está criando, de quem está gerando esse processo, são os próprios pais. Agora, é mais comum o sexo masculino? Quer dizer, os meninos sofrem mais do que as meninas com relação a isso? Ou não tem uma... É muito curioso isso. A literatura, de novo, repito, aponta que a imensa maioria dos transtornos disfuncionais da infância, tanto adaptativos, quanto acadêmicos, quanto transtornos fisiológicos do sono, aparecem mais em meninos. Porém, quando aparecem em meninas, são de gravidade mais significativa. Isso é muito curioso. Então, uma menina com transtorno, uma parassonia, vai ter uma sintomatologia muitas vezes muito mais rica do que o menino. Então, é uma compensação da natureza. Os meninos têm mais, mas as meninas têm de forma mais acentuada e mais Entre as grave. diferenças, eu acho que assim, existe alguma diferença entre crianças e adultos com relação a essa disfunção? Aos distúrbios do sono em geral, existe sim, existem muitas diferenças, não só em relação ao aparecimento, à sintomatologia, como ao impacto desses transtornos na vida. Então, por exemplo, um adulto de 40, 50 anos que tem um distúrbio do sono, uma apneia do sono, sonambulismo, algo assim, o impacto deste distúrbio na vida tem uma repercussão um pouquinho menos danosa do que ao longo do desenvolvimento. Então, é claro, o adulto vai ter déficit de atenção, vai ter cansaço diurno, obesidade, outros problemas, sem sombra de dúvida. Mas a criança, por exemplo, pode ter um prejuízo adaptativo, cognitivo do desenvolvimento Maior. que pode trazer sequelas para o futuro irreparáveis. Agora, no caso específico do sonambulismo, ela não vai se sentir cansada porque teve aquela crise daquela noite, aquela disfunção, ou ela tem, no caso específico do sonambulismo? Se estamos falando do sonambulismo no adulto, sim, esse sonambulismo Pode pode gerar trazer uma fadiga diurna, uma sonolência diurna, dependendo do momento do sonambulismo, no momento dentro da arquitetura do sono, e o tempo que esta pessoa fica na vigência daquele sintoma. Então, um episódio de sonambulismo noturno de 5, 10 minutos é diferente de um adulto que fique 30 minutos, 40 minutos numa ação motora, né, com seu cérebro funcionando em ondas rápidas e lentas de uma forma ruim. Agora, sempre que a gente fala sobre sonambulismo, sempre tem aquela história, né? Existe muito de mitos com relação a isso. E um deles é a questão de acordar a pessoa, pode trazer um trauma, pode acontecer isso, ou pode levar a curar o processo se você acordar de repente. Isso tem algum fundo de realidade, afinal? Não tem nenhum fundo de realidade. O que acontece é assim, dependendo do grau de
de confusão que a pessoa se encontra ao ser subitamente acordada, porque é aquilo que eu falei, a parte superior do cérebro está em ondas, está desligada. Então, o juízo crítico, a orientação, a senso-percepção, todas as faculdades mentais necessárias para a pessoa controlar as suas ações estão desligadas. O que está funcionando é a parte motora. Então, a pessoa está lá atuando motoramente, mas sem nenhum juízo crítico. Se você subitamente traz essa pessoa, né, como liga a máquina subitamente, ela pode entrar num estado de confusão que, por um mecanismo de autodefesa, ela se agita, se torna um pouco mais violenta ou agressiva. Então, a gente recomenda, se vai acordar um sonâmbulo, que faça com calma. Mas acordar o sonâmbulo não faz ele menos sonâmbulo, não cura o sonambulismo e nem piora o sonambulismo. É como qualquer pessoa que esteja dormindo, né? Quer dizer, aquele banho de adrenalina que a gente toma, acordar subitamente, é muito ruim. E imagina a pessoa que está ali, às vezes, numa atividade sem nenhum conhecimento, está fazendo a sua rotina. Aliás, isso é uma pergunta. A pessoa que tem aquela rotina, é isso que demanda? Quer dizer, ela vai fazer uma rotina também? Não necessariamente. Não necessariamente. Dizem que abrem geladeira, dizem que vão comer, dizem que... Isso são Vão hábitos até ou são desculpas para ir comer na noite, na madrugada? Não, desculpa não, porque teoricamente, se a pessoa de fato for sonâmbula, ela não tem esse juízo crítico, né? Ela está, digamos assim, desligada. Mas a ação motora é absolutamente randômica, aleatória, não tem é isso como... que impacta. Não. E como é que faz, por exemplo, um tratamento nas crianças, por exemplo? Sim, o tratamento para o sonambulismo passa pela indicação medicamentosa, principalmente no adulto, e se esse distúrbio do sono estiver impactando na qualidade de vida do adulto, né? E o que é importante, como eu já disse, investigar outras comorbidades, tipo apneia do sono, obesidade e outras questões que podem estar prejudicando a qualidade do sono do adulto. Então, assim, alguns sedativos, benzodiazepínicos, algumas medicações para, como já falei, sedar a pessoa e ela não apresentar essa diferença de... E a gente não vai levar ela para um sono mais profundo ainda? Ela vai ter, não o sono mais profundo, mas um desligamento de áreas cerebrais pela sedação mais seja, você amplo. Quebra essa interrupção, você tenta consertar essa interrupção para que caia tudo, o disjuntor geral. O disjuntor geral, exatamente. Você modifica, assim, a arquitetura do sono da pessoa, com certeza. Mas para as crianças, às vezes, não é o ideal. Exatamente, porque nas crianças nós temos um sistema nervoso central em desenvolvimento. Então, o uso medicamentoso tem riscos e benefícios. Então, uma criança, por exemplo, que tem um distúrbio do sono que está prejudicando o desenvolvimento, e aí a partir de exames complementares a gente avalia a indicação de uma medicação X ou Y, isso tem que ser feito e indicado com muito critério, porque você vai ter o impacto de uma medicação controlada que age no sistema nervoso central em amadurecimento. Então, os riscos têm que ser avaliados diante do benefício. E aí a participação familiar nesse tratamento é fundamental? Fundamental, imprescindível. Até porque essa criança precisa ter garantida a sua segurança, porque ela vai levantar, ela vai caminhar, ela vai se dirigir a portas, a janelas, a objetos cortantes, enfim. Então, essa criança tem que ser... olhada e cuidada. Isso deve gerar uma angústia muito grande para os pais, né? Com certeza. Pensando no sonambulismo em crianças, isso deve gerar assim um pânico na realidade. Nós vimos que o diagnóstico vem muito da conversa com a família, delas contarem o que está acontecendo, também de saber os antecedentes familiares, também passa a ser um ponto importante. Existem exames nem sempre tão fáceis e tão disponíveis para que a gente confirme esse diagnóstico. E existem as terapias. Como é que vocês trabalham isso dentro do CAPS, com todas essas dificuldades, com todas essas variáveis?
Felizmente, o CAPS tem acessibilidade em alguns equipamentos para solicitar exames complementares. Infelizmente, nem todos os equipamentos oferecem exames, os ideais, mas o que nós dispomos na rede já dá para fazer uma investigação. Então, o importante é, assim, entender o que está acontecendo no contexto familiar desta criança, o que está acontecendo biologicamente com essa criança, porque, como eu já disse, é um transtorno mental da infância, um distúrbio de ansiedade, alguma coisa assim, pode estar levando a esse distúrbio do sono. Então, essa criança tem que ser investigada sob o ponto de vista psicológico, neurológico, psiquiátrico e exames complementares do tipo uma polissonografia, um eletroencefalograma de sono e vigília são altamente recomendados para a compreensão da sintomatologia no contexto geral da criança. E, obviamente, orientar. Higiene do sono, higiene das relações familiares. Ah, mas o meu filho tem que dormir na minha cama. Será que tem? Mas eu moro num quarto e sala. Mas será que no quarto e sala não dá para ter um espaço reservado para a criança, um espaço reservado para o adulto? Então, o trabalho do CAPS vai desde uma visita domiciliar da equipe para entender a condição arquitetônica da criança até uma investigação laboratorial com polissono, eletro, etc. Agora, Patrícia, eu queria que você, aproveitando esse momento final, se dirigisse para quem está nos assistindo, que são profissionais da saúde, e para que a gente pudesse, quem sabe, né, estimular que as pessoas saibam mais. Quer dizer, existem determinadas distúrbios, dissonias, que podem parecer, por mais bizarras que sejam, né, mas que trazem consequência. E saber a importância de levar este assunto ao médico que está lá, à enfermeira que está lá, às vezes observando o público, ajudando, inclusive, ao fluxo das coisas. Sim, então, eu queria que você aproveitasse esse momento e convidasse as pessoas para descobrir um pouquinho mais, para conversar um pouquinho mais sobre sonambulismo. Eu fiquei muito feliz com este convite, porque faz parte da nossa prática diária esta investigação. O distúrbio do sono, enfim, a qualidade do sono é de extrema importância para a qualidade de vida em geral, das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Então, dormir bem faz bem para a saúde, que é o que eu costumo dizer. E eu convido a todas as pessoas a darem um pouco mais de atenção às questões da qualidade do sono. Então, uma pessoa que dorme bem, que dorme no lugar correto, que tenha as horas de sono necessárias e que tenha um conjunto de ações relacionadas ao dormir saudáveis, é uma pessoa que com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, está dormindo mal, está apresentando comportamentos diferentes, sonos agitados, eliminação de fezes ou urina durante o sono na infância, cansaço, dificuldade atencional, dificuldade para se concentrar, para aprender, para se desenvolver, vamos pesquisar a qualidade e a arquitetura do sono dessa pessoa. Então, convido todos a prestarem atenção nos seus familiares ou até mesmo em si próprio, como estamos dormindo. Quanto tempo estou dormindo? Qual é a qualidade do meu sono? Acordo bem, durmo bem, é fácil dormir, é fácil acordar? E não havendo estas respostas ou essas respostas sendo negativas, vamos procurar um serviço de saúde, vamos procurar uma equipe especializada e fazer uma investigação. Patrícia, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco, conversando sobre esse assunto. E aqui eu encerro mais um programa Saúde em Questão. Lembrando a todos que se você tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, pode encaminhar canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br, especificamente sobre o assunto sonambulismo ou qualquer outro distúrbio, como a doutora Patrícia colocou, é só enviar. Tenho certeza que a doutora Patrícia Gouveia Ferraz terá o maior prazer de responder a vocês. Até mais e até a próxima semana.